Tudo bem, pessoal? Nesse módulo 3, vamos falar de quê? Vamos falar de leitura pensando nessa questão dos textos mais científicos ou mais informativos, né? Pensando assim, um texto científico, ele tem algumas características, cada texto, se é um artigo de opinião, se é um relatório, se é um gráfico, tem sua forma de organizar. Então, a gente precisa conhecer um pouco características desses gêneros para poder lê-los de uma forma mais adequada. A gente não deve ler um texto como esse, um gráfico, como a gente lê uma notícia de jornal ou como a gente lê uma história de ficção. Então, ter esses conhecimentos dos gêneros mais típicos e científicos e informativos pode ajudar a gente a fazer uma leitura mais adequada desses textos. Vamos passar por um exemplo? Essa atividade que a gente selecionou tem a ver com gráfico. Isso visualmente já está colocado. Gráfico é um texto que, de alguma forma, faz parte do universo científico. Ninguém constrói um gráfico a partir de impressões, a partir de subjetividades. Um gráfico pressupõe um método científico, uma análise quantitativa de alguma coisa, focada em um determinado tema, né? Então, é importante que a gente conheça isso e saiba ler essa questão científica aqui dentro. Bom, diz o seguinte, os gráficos 1 e 2 a seguir mostram em milhões de reais o total do valor das vendas que uma empresa realizou em cada mês nos anos de 2004 e 2005. Vamos olhar o texto, gente, o gráfico, o gênero aí, que é importante. Vendas de em 2004 é o título do primeiro em cima, que é o gráfico 1, como a gente consegue ver pela legenda aí. Depois, gráfico 2, vendas em 2005. Claro que sempre vão colocar numa ordem lógica, no caso é uma ordem cronológica, primeiro 2004, depois 2005. E aí, as variáveis, todo gráfico trabalha com pelo menos duas variáveis. Uma reta vai falar dos milhões de reais e a de baixo em meses. Super simples, então os milhões de reais vão numa escala aí de 4 a 8, e é importante a gente ver que nos dois gráficos a escala é igual, 4 a 8 milhões de reais. E embaixo a gente tem os meses, está escrito a palavra meses, quer dizer, facilitando aí a nossa leitura. Começa com J de janeiro e vai até dezembro, tanto num gráfico como no outro, as mesmas, as duas retas iguais. O que a gente percebe muito nítido, portanto, que vai dar diferença? Um é de 2004 e 2005 e o desenho desse gráfico, né, a parte interna, é que está marcando um desenvolvimento diferente. Então, com certeza, a alma da nossa observação está aqui nesse desenho, né? Bom, como mostra o gráfico 1, durante o ano de 2004, houve, em cada mês, crescimento das vendas em relação ao mês anterior. Realmente, se a gente olhar lá o gráfico de 2004, a gente vê uma reta ascendente, todo mês aumentando de forma bastante regular. A diretoria dessa empresa, porém, considerou muito lento o ritmo de crescimento naquele ano, o de 2004, certo? Por isso, estabeleceu como meta mensal para o ano de 2005 o crescimento das vendas em ritmo mais acelerado que 2004. Bom, se ele quer mais acelerado, ele quer o quê? Ele não quer essa estabilidade de crescimento passo a passo. O que eu tenho que localizar, então, nesse gráfico, gente? Momentos em que o crescimento se dá de uma forma mais vertiginosa. Então, se eu estava com um gráfico exatamente assim, né? numa linha ascendente, esse gráfico vai ter que se mostrar oscilante, sempre subindo, porque eu estou vendo aumento agora, mas eu não quero mais um aumento linear, porque o linear foi o que foi considerado ruim do ponto de vista dos gestores. Então, agora eu quero uma linha que vai crescendo e, em alguns momentos, ela dá uma subida significativa que sai da média de crescimento que a gente já tinha, não é verdade? Bom, então a pergunta, vejam que a gente já vai conseguindo pensar e interpretar o texto científico com as suas características, muito visuais no caso do gráfico, é só eu ver a visualização e acompanhar os dados das retas. Qual é a pergunta? Pela análise do gráfico 2, conclui-se que a meta para 2005 foi atingida quando, né? Aí nós vamos ter alternativas em meses. Observando visualmente, quando é que a gente percebe que uma coisa que estava crescendo num ritmo assim começa a crescer de uma forma um pouco acima dessa média? A gente vai ver isso, aí eles colocam os meses, né, como alternativa, a gente vai ver que esse crescimento se deu efetivamente de forma significativa em que meses? Nos meses que vão do intervalo de abril, agosto e novembro. Então, se a gente observar bem, realmente na letra A gente tem uma subida, depois na outra letra A, outra subida significativa e em novembro, outra. Então, a gente percebe um movimento, né, que vai sempre dando uma subidinha de uma forma que em alguns momentos esse padrão de crescimento do lucro aumenta um pouco mais significativamente. Então, nesse módulo, você vai encontrar isso, estratégias para ler esses textos mais científicos, que têm a sua forma de organização bem própria, bem científica, e que então a gente orienta e dá algumas características e faz algumas atividades com esses textos para que você tenha um desempenho cada vez melhor nesse tipo de atividade. É isso.